Oi, meu nome é Luiz Henrique, minha matrícula é 19.011.2778 e agora eu vou dar início à experiência 4. É, essa experiência vai consistir de três partes, né? São duas partes individuais e uma parte em grupo. As partes individuais são construir e simular um gerador elétrico com N bobinas. No meu caso vão ser 8 bobinas, porque eu sou do grupo E. E construir e simular também um sistema de indutância mútua, que é esse aqui que está na tela. Para a parte em grupo, a gente vai pegar um vídeo já pronto e vai tentar explicar os fenômenos físicos é, que estão ocorrendo nele. Esse experimento tem um intuito de compreender como é que geradores elétricos funcionam, também e também como sistemas de indutância funcionam e como esses dois afetam o campo eletromagnético ao seu redor. E também a gente tem como objetivo conseguir explicar como é que funciona, né, esses aparelhos, esses aparatos. Então, como é que funciona um gerador elétrico, né? É, a gente tem esse círculo aqui do meio, que ele é meio que solto, né? Do, desse círculo exterior. Aí é aplicada uma força mecânica nele, que faz com que ele gire. Aí com ele girando, ocorre ele transforma a energia mecânica em energia elétrica através de um fenômeno chamado indução eletromagnética, que ele meio que funciona conduzindo o campo magnético do gerador aqui, né? É basicamente assim que esses geradores transformam força mecânica em força em energia elétrica. Então, como é que funciona a indutância mútua? É, por exemplo, se tem uma corrente passando nessa espira aqui, né? E essa aqui não tem corrente. Uma parte dessa corrente elétrica vai formar um campo magnético que vai meio que passar um pouquinho também da corrente pro de cima. Só que como nesse exemplo os dois funciona igualmente se fosse a de cima que tivesse com a corrente passando e a de baixo não tivesse, né? Mas como nesse caso aqui as duas estão passando corrente, a corrente meio que elas aumentam a corrente uma da outra, porque essa aqui está passando um pouquinho de corrente para essa aqui, né, pelo campo eletromagnético, e essa aqui também está passando um pouquinho de corrente para essa aqui. Por isso que quando eu for mostrar aqui o processo de é, os as simulações que eu fiz, né, vai ficar meio que uma nuvem entre as duas, assim, do campo eletromagnético, né? Porque é justamente isso que está acontecendo, né? Ele está passando de um para o outro a corrente pelo campo eletromagnético. Aí eu começo fazendo o retângulo, né? No meio do gerador elétrico. É, após isso eu tiro as bordinhas dele, né? Para ficar é, meio que circular, né? Para não ter borda. Aí eu faço cada uma das bobinazinhas. Eu faço o círculo em volta do retângulo antes, né? Depois eu faço cada uma das bobinas. Aí após isso eu seleciono o material delas, né? De cobre. Depois eu ponho o material do retângulo do meio. Aí após isso eu faço o círculo do lado de fora. Eu estou mudando as cores aí, né? Para ficar mais visível o que cada parte é, né?
Aí eu coloquei o círculo central, né, para dar as 360 rotações, né? Rotacionar 360 graus para que gere o campo, né, eletromagnético aí. Aí eu gero o gráfico, né, da posição pela indutância, né? A gente pode ver que é bem como esperado, né? Com a rotação, assim, ele lembra mais ou menos um gráfico senoide, mais ou menos, né? Porque não vai ser perfeito, mas é bem esperado, sim.
Para fazer a indutância mútua, né, o aparato de indutância mútua, eu uso uma ferramenta que já tem no Maxwell, né, que é justamente para criar essas espirais assim. Aí eu só defino, né, o espaçamento entre elas, quantas voltas eu quero que dê e a distância entre cada um dos fios, né. Aí eu consigo formar aí o de baixo, eu vou formar o de cima daqui a pouco. Aí com os mesmos procedimentos do primeiro, né, eu faço o segundo, só que menor, obviamente. Aí só que ele vai pro eixo, ele fica no zero do eixo Z, e eu vou passar um tempo aí tentando descobrir como é que mexe ele pra cima, né, no eixo Z. Aí eu começo a fazer os conectores, né, que eu vou fazer por meio de três linhas, que aí depois eu defino os valores de x, y e z delas, e aí eu dou a espessura mais ou menos da espessura que dá a espira mesmo.
Aí depois de fazer todos os conectores, né, eu ponho uma corrente entrando em um dos conectores e saindo pelo outro, né, porque para ter a corrente certinha, tanto no de cima quanto no de baixo. É a corrente é de 5 volts. Aí basicamente isso, né? Tem que colocar uma saindo e outra entrando porque a corrente sempre vai percorrer um caminho linear, né, assim, sempre para frente. Aí agora eu tô unindo, né, o- os conectores com a Inspira, né, para ficar apenas um, para a corrente conseguir fluir certinho. Aí eu percebo que uma das linhas eu tinha colocado torta, né? Eu estou consertando aí, porque eu tinha esquecido de consertar. Mas é basicamente isso, eu conecto os conectores, né, com a Inspira. Só que aí eu tento rodar o programa e ocorre um erro que fala que não estava conectado, os negócios estavam separados, né? Aí você vai ver a seguir, né, que é, eu vou tentar refazer os conectores e tudo mais, mas isso está ocorrendo, na verdade, por causa porque eu esqueci de criar aquela caixa de vácuo para simulação.
É aí que eu finalmente percebo que eu tava faltando a caixa pra fazer a simulação. Aí eu vou botar ela e, e seguir com o projeto, hein? Aí eu fiz o relatório, né? A gente pode ver que deu bem certinho, né? Que o primeiro, que, o, que a corrente entre o- os dois lá é, deu um, que era o que era para dar certo, é o que era para dar. Só deu um pouquinho diferente, que foi é, os outros valores, mas não foi é, grande coisa, não. É, eu, eu creio que essa discrepância aí dos valores seja por causa da diferença de tamanho dos conectores, né? Que eu fiz com 25 milímetros ao invés de 100. Aí eu faço a simulação da- do campo magnético, só que ela acaba sendo interferida pelo o tamanho da caixa. Aí eu vou refazer a simulação com a caixa maior para não interferir no resultado. Aí fazendo os experimentos com a caixa um pouco maior, né? A gente pode ver igual foi falado na parte teórica, que justamente fica essa nuvem aí, né? Que fica passando, que é a nuvem do campo eletromagnético, que meio que ela passa corrente, né? Aí a gente pode ver melhor quando fica a nuvem, né? Que fica chamada, né? Que é com essas partículas que fica invisível. A gente fica vendo, ver certinho, dá pra ver certinho que a parte dos indutores, ela fica mais forte, né? E quando vai afastando, ela vai ficando mais fraco. Mas tem uma conectividade entre os dois indutores, né? Por essa nuvem aí. O motor elétrico é uma máquina que converte energia elétrica em energia mecânica e ele funciona pela repulsão entre dois tipos de ímãs, um natural e o outro criado pela corrente elétrica. Bom, a energia entra pelos fios e alimenta a bobina que cria um campo magnético constante fazendo o motor girar.
Esse mostrado em específico do vídeo é um motor de corrente contínua e ele funciona da seguinte maneira: fornece um campo magnético constante e a armadura é uma bobina construída de forma simples. A bobina é conectada a uma fonte de alimentação de corrente contínua por um par de anéis do comutador. Quando a corrente flui através da bobina, uma força eletromotriz é induzida sobre ela de acordo com a lei de Lenz, então a bobina começa a rodar. Conforme a rotação das bobinas, os anéis coletores são conectados com uma fonte de alimentação de polaridade oposta como resultado. No lado esquerdo da bobina, a corrente elétrica sempre irá empurrá-lo, enquanto do lado direito a corrente elétrica irá atraí-lo. Isso significa que o torque também estará na mesma direção durante o movimento, então a bobina continuará rodando. Então a gente pode concluir que os resultados foram bem conforme esperados, né? Tipo, o do vídeo não tinha como mudar muito, né? Mas o vídeo corresponde bem com a teoria, né? Que nós tínhamos já, né? Que iria produzir o campo e iria rodar, né? E os que foram simulados, né? Também corresponderam bem à teoria. Então, acho que foi conforme os esperados tudo. No geral, a gente conseguiu aprender como é que funciona, né? Tipo, por que que a indutância mútua ocorre e como é que funcionam motores elétricos, né? É, e o gerador elétrico também, né? Então, foi, sim, cumpriu o propósito do experimento, né? Que foi entender e conseguir fazer esses experimentos.